Doutora Dani Alencar, já aqui com a gente, Daniela Alencar, nossa nutricionista. Hoje o tema dela, só as duas palavrinhas, sem ela explicar, sem ela entrar no lado nutricional, já tá dando polêmica. Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Dia, gente, eu achei um tema tão, assim, tranquilo, sabe? Dani, nós falamos do seu tema hoje. Olha, já deu o que falar. Eu falei, gente, não vamos tratar mais. Falei pra Afinal, Cacá, você não. gosta de tomar caldo ou você gosta de tomar sopa? Você gosta de caldo ou sopa? Eu falei, eu gosto de caldo. Sopa eu acho ralo demais. Aí teve um ouvinte que falou, gente, é a mesma coisa, caldo e sopa. Não é. Desculpa, né, E biscoito Dani? e bolacha é a mesma coisa, não? Só muda... Não É igual... Sim, Cacá, você tá me dizendo É que igual, não, né? é igual arco. Aqui a gente chama de arco, lá no Nordeste chama de gigolé. Chup-chup, que tem em alguns lugares que chamam de sacolé. Peraí. O que você falou aí agora? Arco e Não tem gigolé? arco de cabeça? Lá no Nordeste é gigolé o nome. Aí, tá Nunca vendo? tinha ouvido falar disso. Chup-chup que a Tem gente geladinho. usa aqui. Tem geladinho, tem sacolé. Peraí, tudo bem. É porque o Agora, nosso Brasil é biscoito muito uma rico, coisa, né? Biscoito é uma coisa, bolacha é Tá, outra. então Depois- peraí, deixa eu... Tá, explica o que é biscoito e o que é bolacha. Bolacha não tem recheio. Ah, Biscoito tem. Ele tá falando de biscoito recheado. É... E biscoito sem recheio é bolacha? É. Ah, Lógico que é. vivendo e Você aprendendo. tem, são dois contra um aqui. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar agora a respeito de caldo ou de sopa. Eu acho que no caso de nutrição, tanto faz, né, Daniela? Vamos falar um pouco mais sério. Né? É como se o caldo ele fosse a base da sopa. Certo. O caldo ele é como se fosse um mix de temperinhos que você usa como a base de uma sopa. Só que aí o que a maioria das pessoas fazem? Elas incrementam tanto, né, que você acaba conseguindo comer só o caldinho mesmo. E um creme, se a gente for falar sobre creme, o creme ele é como se ele usasse uma base de ou creme de leite, ou uma base de queijo, ou uma base de leite. Ele é mais espesso, ele é mais cremoso. Essa é a diferença. E o caldo é como se ele fosse a base de uma sopa. Então nós temos caldo sobre creme. Creme. Exatamente. Eu São tô três no creme e variações. no caldo. Eu também gosto. Dá pra gente falar que a sopa é pedaçuda, é isso? E aguada, né? Não. É. Gostoso. Ela é mais Caldinho líquida, gostoso. né, Cacá? Na verdade, nessa época do frio, e geralmente nessa época de junho, onde tem mais canjiquinha, onde tem mais, né, esses caldo verde, Caldo né? de feijão. Caldo de feijão, por causa da época do ano, e acabou sendo uma comida típica desse período de São João, enfim. A grande vantagem desses caldos é porque a digestão deles é muito fácil, né? O nosso corpo digere muito bem. E você consegue colocar vários alimentos bons, né? Vários alimentos saudáveis numa sopinha ou num caldo. Um exemplo, tem paciente meu que às vezes não gosta de estar comendo vegetais. E às vezes na sopa batida ou com forma de caldo, vamos pôr um caldinho de abóbora batido, a ingestão ela é melhor. Né? Tanto desse valor nutricional, quanto a própria digestibilidade dos alimentos. A gente sabe que à noite, como logo depois a gente vai dormir, a gente não vai fazer mais nada que exercite muito esforço, o ideal é que você faça alimentação mais leves, mais fáceis. E quando você tem alimentos batidos ou alimentos mais ricos em vegetais, a digestão é muito mais fácil. Pois é, mas daí tem um problema, né, Dani? Que você chegou e falou, olha, tem sopa de legume, caldo de legume, mas temos também pela égua, a gente tem caldo verde, aí começa a oscilar um pouco a questão da nutrição, da caloria. Como é que isso funciona? Então, O próprio bobó de camarão também, né? Você já guiou um pouquinho aí o nível, né? Nossa, Mas você tá enfim. bem gourmetizada, né? Não, Você mas... gourmetizou aqui o caldo aqui agora. Mas então, o caldo verde tem uma receitinha. A batata não tem tanto problema, apesar dela ter uma alta quantidade de carboidrato. Você pode fazer, pode colocar a couvezinha, excelente. Pode colocar o temperinho verde, a cebola, a salsa. A questão mesmo é o bacon e a linguiça. E aí eu recomendo, se quiser, estar utilizando o artesanal, que não tem aquele ativo, o glutamato monossódico. E a maioria dos meus pacientes, quando querem estar tirando a batata, eu aconselho fazer com chuchu.
Chuchu fica bem gostoso. Dá uma cozinhadinha no chuchu, bate e mistura. Caldo E a verde com ervilha? chuchu? Ah. A ervilha mistura no caldo verde também. Algumas pessoas utilizam ervilha, utilizam também o caldo da ervilha, né? O caldinho da ervilha. A ervilha, ela é uma leguminosa, né? Então ela tem bastante fibra e bastante proteína. Só que é um pouco mais calórica, né? Do que se a gente for fazer com chuchu, por exemplo, né? Um caldinho verde só com chuchu e a couve. Eu recomendo também, geralmente nesses caldos, nessas sopas, estar utilizando uma fonte de proteína. Um franguinho desfiado, uma carnezinha moída, um pouquinho de queijo, porque a proteína ela dá mais saciedade, porque algo que as pessoas reclamam bastante é que é como se não saciasse, né? Como se você tivesse que consumir alta quantidade para você se sentir confortável. Então pode associar também uma quantidade de fibras, tipo uma chia, uma linhaça, né, ali, que essa fibra, ela também vai retardar a liberação desses nutrientes, é muito rica também em antioxidantes, e aumentar a ingestão de proteínas, então colocar um franguinho desfiado, uma carnezinha moída, né, um músculozinho moidinho ali, até pra você, tem gente que às vezes gosta de estar mastigando, então às vezes a sopa ela é mais recomendada, né, que tem uns pedacinhos maiores, você tá conseguindo mastigar, e esse também é interessante, você tá acrescentando uma fonte de proteína. Dani, agora o acompanhamento, viu? Tem aqui um bem lembrado, nosso ouvinte, cadê o nome dele? O final 5708, ele fala, olha, um caldo de mocotó com pão é o melhor que existe. Tem muita gente que gosta de comer com pão, caldo, não é? Então, Torrada, não só pão, torrada. a gente sempre dá um jeito, né, de dar uma bagunçada, né? Então, o pãozinho, o que eu recomendo é comprar o pãozinho integral, cortar ele e assar no forno, que aí ele fica como se fosse uma torradinha. E o pão integral, como ele tem mais fibra, ele vai te dar uma saciedade maior, entendeu? Sabe o que já que a pessoa vai colocar no forno, e já que está autorizado o queijo, joga o queijo por cima do pão. É quase uma brusqueta, né? É sério, isso é um prato... Mas qual queijo? O ralado, para ficar mais crocante? Isso aí você O escolhe o parmesão? queijo, né? Pode ser o parmesão, pode ser o queijo branco, aí depende do gosto da pessoa e também da dieta da pessoa, orientada aqui pela Dani. Mas é algo legal, você chegar, colocar o queijo no pão, já que você vai levar ao forno, e servir essa torradinha com queijo junto com o caldo, foi gostoso. Alguns restaurantes eles até fazem isso, né? Sim. Mas assim, o ideal, se você tem uma dieta de baixa caloria, ou que você tem objetivo de emagrecimento, o caldinho puro, ele já resolve super, né? Você falou em dieta de baixa caloria. E dieta low carb? Cabe caldo? Cabe caldo. Esse caldinho de chuchu com couve, ele é super aceito na low carb. É um caldinho que as pessoas usam muito de couve-flor, né? A base de um caldo, enfim, é você cozinhar, por exemplo, um caldo de abóbora. Você cozinha a abóbora, bate ela, tá? Refoga ela no alho, na cebola. Pode colocar um pouquinho de gengibre, que gengibre é termogênico. Dá uma refogadinha, pode acrescentar um pouquinho de leite, enfim, ali. Ficou um caldinho. E aí você pode colocar por cima um queijinho gorgonzola, por exemplo. Agora, Dani, tem muito caldo, principalmente os caldos mesmo, né? Aliás, desculpe, os cremes mesmo, na receita deles, eles levam creme de leite muitas vezes, né? Que é para dar aquela consistência. Quando pode, quando não pode usar o creme de leite? Então, o creme de leite, eu sempre indico aquele fresco. Sim. Tudo que estraga mais rápido é melhor, né? E aí a gente tem 3 patamares do creme de leite. Em primeiro, o mais saudável é o creme de leite fresco. Certo. O segundo, a gente usaria o em lata. E o terceiro, a gente usaria o em caixa, que é o pior. Se você for pegar a lista de ingredientes dos 3, você vai ver que o fresco, ele tem menor quantidade de ingredientes. O em lata, mediano. E o de caixa tem uma lista de ingredientes enormes. Olha que bacana que a Marcela, nossa ouvinte, faz. Ela tem sobrinhos que não comem vegetais nenhum. Tem esse problema. Criança tem essa dificuldade, né? Da mãe introduzir. E ela fala, aqui em casa eu cozinho batata inglesa, chuchu, abóbora, inhame, cenoura, batata baroa, o que tiver de legumes, bem temperado, e bato tudo no liquidificador e sirvo com um torrado integral para eles. Comem perfeitamente, mas não comem os legumes. Então, isso aí eu também uso com os pacientes. E uma grande vantagem das sopinhas, né, dos caldos, dos cremes, é que você pode congelar, né? Então, a sopa, ela tem uma facilidade muito grande de você fazer o congelamento. Então, você pode fazer... A perda nutricional
ela é mínima diante de você acabar comendo uma besteira durante a semana. Agora, tem aquelas sopas que fazem parte, não vou chegar ao bobó da Letícia, não, mas tem alguns caldos, cremes, sopas que são aqueles que são, digamos, são mais substanciosos. Pela égua. A gente estava falando aqui de pela égua, que é canjiquinha. O Cacá né? disse que vai trazer sexta-feira pra gente, porque ele Eu faz posso uma fazer uma pela maravilha. égua. Gente, pra olha vocês. só, eu tenho que conversar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonada com canjiquinha. Pois Nossa, é. por isso que Mas eu daí, estou a junto louca da com a canjiquinha, vem lá a costelinha de porco, linguiça, paio, né? Bacon. E aí? Então, o milho, ele tem bastante fibra, né? Mas ele tem muito carboidrato também, então ele acaba sendo mais calórico. E ainda a gente junta com outros ingredientes que são mais calóricos, que é o caso do bacon, né? Da linguiça. Então, você usando um bacon, uma linguiça artesanal, né? E usar de vez em quando, né? Fazer o consumo final de semana e tudo mais, não vai ter tanto problema assim, né? Uhum. Mas não seria algo que eu recomendaria você estar usando numa rotina. Certo. E se for para usar o bacon ou a linguiça, usar as artesanais, que são livres de aditivos químicos e de Agora, conservantes. Dani, costelinha a gente utiliza. Qual que você indicaria? Porque nós temos no supermercado a fresca, a salgada e a defumada. Eu, pra falar a verdade, eu gosto da defumada e da salgada. A salgada, ela tem aditivos? Então, não, o próprio sal, ele Já vai, conserva, ele vai né? conservando, né? O ideal é sempre a fresca. Geralmente as defumadas, eles usam alguns complementos de aditivos químicos e eu não gosto muito. A maioria deles, Qual? né? A defumada, defumada. que é a que você mais gosta. O Cacá também. Esse processo de... Mas não é não com é algo que eu faça frequência. com frequência, Ela dá um não. sabor diferente, né? O fresco é sempre o ideal. Aí você tem que ver qual foi o processo que ela foi ali utilizada. Existem até as castanhas defumadas, por exemplo, que aí é algo que eu também... Depende do que foi usado pra fazer essa defumação do alimento. E você, Dani, sempre recomenda a ideia de comprar bacon que não passe por esses processos nas feiras daqui de Vitória, na feira orgânica, mesmo em feiras Feira normal, normais, convencionais. você tem muito desses produtos defumados, você encontra, e daí sim eu acho que pode ser comprado, né? Porque daí é mais natural, né? Sim, mais natural possível. E aí essa é uma ótima opção. Mas a questão da costelinha eu indico sempre fresco. Tudo fresco, gente. Tudo que estraga rápido é melhor. Ô Dani, o Douglas está falando aqui de outro que é muito consumido aqui, esse prato, nessa época, capelete. Ele falou, fiz esse final de semana, lá de Santa Teresa. Aí é um problema, não é? Mas Capelete- com caldo, ele falou. Ele fez Pois é. um caldo com cacau. frango e tal. Então, Capelete em o brodo. capelete, a base dele é o caldo, né? Porque o capelete ele já vem pronto, o macarrãozinho ali, Isso. com um franguinho no meio. É. Mas a base dele, geralmente, você faz com alho, com cebola, e muita gente coloca caldo quinó, né? Aí, gente, por favor, glutamato monossódico, cancerígeno, negativo, não pode colocar. Uhum. Mas aí ele é massa, né? Ele é o macarrão, enfim, eu não recomendaria... O problema não é o caldo, quando você faz um caldo natural. O problema é que ele não deixa de ser uma massa, né? Isso. A sopa de legumes, a gente fala de sopa de legumes sem o macarrão, Sem o né? macarrão. E se quiser utilizar um macarrãozinho integral, aí tem que olhar nos ingredientes para ver se o primeiro ingrediente, se é a farinha de trigo integral. O primeiro ingrediente no rótulo é sempre o que tem mais e o último é sempre o que tem menos. Então, todos os alimentos integrais, torrada, pão e o macarrão. Mas, assim, o que eu peço para quando forem associar... Se você está no objetivo de emagrecimento, não associar muita raiz. Então, se você usou uma abóbora, que é um pouco mais calórica, não vai usar um aipim, não vai usar um inhame. Se usou um inhame, aí usa cenoura, usa o chuchu, não vai usar o aipim ou a abóbora. Dá essa compensada nessas raízes, né? No aipim, no inhame, na batata doce, entendeu? Ou na abóbora, que ela é um pouco mais calórica, né? Então, dá uma compensada... pra poder não ficar muito... Porque aí você já vai e coloca um monte de raiz, ainda vai e coloca o macarrão, você aumenta muito a caloria da sopa e ela fica como se fosse um prato de legumes com macarrão e carne. Só que tudo misturado num caldinho, entendeu? Uma outra questão são as sopas prontas, gente. Essas daí eu condeno. Esses caldos prontos... Aquelas que já vem no saquinho, no supermercado. Isso, já vem no saquinho. Aquilo ali é aditivo químico, é conservante. Puro, né? Você vai comer ali, vai se encher de toxina, daqui a 2 minutos você vai estar com fome de novo.
Então eu não recomendo. Miojo nem se fala, né? Miojo não pode ser consumido de forma nenhuma. O nosso ouvinte aqui, ele tá falando, Antônio Trancoso, ele tá fazendo uma ressalta aqui, Dani, que a gente tá falando, o quinor não é muito bom, o caldo quinor não é muito bom, mas ele tá falando, caldo quinor é marca. Assim, a gente fala pra orientar o ouvinte, que tem um arisco. Tem várias o quinor, marcas. Que é marca, mas assim, é a mesma coisa que a gente fala bombril, né? É uma forma de todos entenderem. A gente não tá criticando a mesma coisa de falar marca, mods não. e falar absorvente. Às vezes algumas marcas tomam o lugar do produto, né? Gillette, ninguém fala, vou comprar uma lâmina de barbear. Fala vou comprar Gillette. uma Gillette. Gillette é uma marca. É, Então, a folha mesmo, né, que a gente tá mais fala, próximo do público. a folha Chamex, na verdade é uma folha de papel A4. Sim, Né? Mas todo mundo fala, me dá um Chamex, né? A gente tem os ouvintes que eles sabem maltratar. Dani, olha essa turma aqui. Douglas, o Livingston e o Felipe. Eles bateram ponto no recanto do feijão e fizeram questão de mandar uma foto pra gente com uma pimentinha do lado. E tá pedindo abraço ainda. Ai, Douglas, um abraço pra você. É torresmo, Douglas? Não, é torrada. Torrada. Com caldo, eles estão tomando uma pimentinha. Deixa eu ver aqui uma coisa, abre aí, rapidinho. Ó, o azeite andorinha, azeite bom. Azeite bom, viu? Ele mandou foto. Pelo menos o azeite era bom, mesmo a torrada compensou, né? Caldo de feijão, e aí o caldo de feijão, que também é muito comum nessa época? Não, então, eu super recomendo. Aí as pessoas podem colocar um pouquinho de couve, né, pra aumentar. Pode colocar uma beterrabazinha cozida ali também, pra poder aumentar o valor nutricional. Feijão, ele é muito rico também, é uma leguminosa. Ele também é muito rico em proteína e em fibras, né? E aí, quando for usar linguiça, o bacon, é aquela coisa, né? Usar o artesanal. Se conseguir fazer só como, por exemplo, uma carnezinha seca desfiada, eu prefiro. Entendeu? Que faça a utilização. E deixar mais o baconzinho e a linguiça, mesmo sendo artesanal, pro final de semana. Porque as pessoas acham que só porque é um pouco mais saudável, podem, nossa, comer todos os dias, entendeu? Não é bem assim. O feijão, geralmente essas leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, as pessoas sentem muito flatulência, muitos gases quando fazem o consumo. O que acontece é que na casca a gente tem um antinutriente, né? Que ele dá essa flatulência, eles são muito fermentativos, né? Então eles liberam um gás chamado metano. E aí você sente muito gás, muita gente reclama muito isso, né? Então o que eu recomendo? Deixar de molho. Na água, né? Na água, de um dia pro outro. Quanto mais você for trocando a água, melhor. E cozinhar com uma nova água. Ok. Essa é a dica aí pro caldinho de feijão. Embora no caldo de feijão agora é uma questão culinária, tá? O problema, você sabe, é que no caso do feijão preto, principalmente quando você vai fazer feijoada, você tem que aproveitar o caldo. Exatamente. Porque ele que dá aquela consistência, né? Dá a cor, né? A cor do feijão preto, da feijoada, ele é garantido pela... Mas assim, o mínimo que você conseguir deixar de molho ele antes do cozimento, já vai ajudar, entendeu? Sim. E tem pessoa... Como não vai ser algo que você vai fazer sempre, o problema é se as pessoas comem arroz e feijão todos os dias e todos os dias tem aquela sensação de gases, de flatulência que incomodam. Então, na rotina, o ideal é estar fazendo essa técnicazinha do remolho que a gente chama. Ok. Dani, 10h40, temos várias participações de ouvintes. Hoje eles estão torturando, mandando fotos dos caldos, né? E tem um ouvinte aqui, cadê o nome dele? O Eliseu, ele falou, gente, por favor, vocês estão salivando a cada receita, isso é maldade, eu estou morrendo de fome. E ele está trabalhando também, assim como a gente. O que ele mandou aqui? O que é isso aqui que você está mandando de foto? Acho que deve ser um pão, ele está comendo pão seco aí na estrada. Deve estar dirigindo, salivando com a gente. Está comendo pão na estrada e salivando aqui com a gente, com os ouvintes que estão mandando fotos também aqui de caldo. Olha, outro também que mandou, o Auro. Nossa, seu Auro, isso aqui é um caldinho de feijão, acho, não é? Meu Deus do céu. Mas obrigada, Dani. Olha, a gente volta na semana que vem com mais Vamos pedir só para a Dani dar os contatos dela nas redes sociais e tudo? Então, o meu Instagram é DRA, de doutora Dani Alencar. Meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. Deixa eu mandar um beijo especial pro Cícero, que ele sempre manda, sempre olha no Facebook, sempre fala, né, elogia os nossos programas. E o meu site é danialencar.com.br. O telefone para marcação de consultas é o 988025388. Repita. 988025388. Gente, são 10h42, a gente está indo para o intervalo, voltamos.